Olá, esse é Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. Pela primeira vez desde o início dos registros, a Espanha registra menos de 900 mil hectares de vinhedos. Lembrando que a Espanha é o país com a maior área de vinhedos do mundo, né? Dados oficiais de 2025, divulgados pelo Observatório do Vinho Espanhol, ligado ao Ministério da Agricultura do país, apontam que a área total de vinhedos no país ficou em 889.470 hectares, uma queda de 2,4% em relação ao ano anterior. O início dos registros na Espanha foi no ano de 1980 e desde então a área dos vinhedos já caiu mais de 46%, mais de 750 mil hectares, o que, para efeito de comparação, é toda a área de vinhedos da França. Ou seja, nesse período de 45 anos, a Espanha perdeu uma França inteira de vinhedos. Castilla-La Mancha segue sendo a região com a maior área de vinhedos do país, com 422 mil hectares, mais de 422 mil, o que representa 47,5% de toda a Espanha, seguido de Castilla e León, que tomou o segundo lugar da região da Extremadura, que agora vem em terceiro. As únicas regiões espanholas que tiveram aumento na área plantada no ano de 2025 foram Castilla e León, com uma alta de 1,2%, Andaluzia com um aumento de 1% e Rioja com um aumento de 0,2%. E dados dos Estados Unidos mostram que as bebidas destiladas americanas mantêm liderança no ranking de market share entre as bebidas consumidas nos Estados Unidos, registrando 42,4% do consumo de bebidas do consumo doméstico de bebidas domésticas no país. Destaque para o crescimento dos RTDs, os Ready to Drinks, feitos a partir de destilados, que tiveram um crescimento de 16,4% no ano, chegando a 3,8 bilhão de dólares, ganhando 11% a mais de market share. A categoria dos RTDs, né, entrega produtos com menos álcool, mais práticos, mais fáceis de consumir, o que acaba sendo um ponto positivo para atingir o consumidor que está procurando bebidas com menos álcool. As exportações, por outro lado, tiveram uma queda de 9%, por conta das estrepulias aí do presidente Trump, né, que vem criando brigas comerciais com Deus e o mundo, o que reforça a necessidade da indústria de bebidas americana olhar para o mercado interno e gerar mais vendas internamente. E essa semana a Heineken apresentou seus resultados do ano de 2025 com melhoras discretas nos seus números, mesmo em um cenário global desafiador. No entanto, o crescimento do lucro operacional veio com o anúncio de cortes de vagas. A empresa deve cortar entre 5 e 6 mil postos de trabalho nos próximos 2 anos globalmente. Isso faz parte da estratégia da Heineken de aumentar a sua eficiência e produtividade, o que permitiria que a empresa navegasse com maior tranquilidade nesse mercado competitivo, mas, claro, mantendo prudência em relação às expectativas para o mercado cervejeiro, que, como todos os outros mercados de bebidas aí pelo mundo, vem enfrentando as suas dificuldades. E foi compartilhada essa semana por muita gente a notícia de um bar no Japão que serviria bebidas de graça para quem vai lá para reclamar do emprego, né? E a notícia, claro, virou meme, muita gente compartilhou, mas você foi ver os detalhes dessa notícia para entender exatamente do que se trata? Pois é, o bar em questão está localizado na cidade de Yokohama, que é a segunda maior cidade do Japão, e funciona na prática como uma agência de recolocação, com horários marcados e slots de 90 minutos, onde o visitante terá sim um serviço gratuito de bebidas e snacks, mas durante o consumo das bebidas ele vai conversar com o criador do bar, o consultor Shota Uememoto. O Uememoto faz a análise de carreira ali da pessoa que está insatisfeita e encaminha ela para outras oportunidades, para outras vagas, e na verdade ele é remunerado pelas empresas por essa indicação, com valores que podem chegar, dependendo da vaga, até 32 mil reais de comissionamento. O Uememoto destaca que os visitantes não vão lá pelo álcool, eles vão pela conversa, pela orientação de carreira, mas também não vão necessariamente apenas ali pela busca de emprego. Muitos ali estão buscando também diálogo e desabafo no Japão, que é uma sociedade onde suportar as dificuldades do trabalho é algo visto como natural e que se espera da pessoa. Então, ter esse espaço onde as pessoas podem se aliviar ali, tomando uma bebida e eventualmente achar um outro emprego, acaba sendo interessante. Críticos da medida questionam a implicação ética de incluir bebida na equação, que poderia deixar as pessoas mais
estimuláveis, né, para aceitar uma determinada proposta de emprego, mas o proprietário vê isso apenas como um instrumento de acolhida, como se fosse oferecer um café para o visitante. E as exportações de vinhos e destilados da França caíram para o menor valor em 25 anos, segundo os dados da Federação de Exportadores de Vinhos e Destilados da França. As exportações tiveram uma queda de 3% em volume, chegando a 168 milhões de caixas, e de 8% em valor, chegando a 14 bilhões e 300 milhões de euros. Além disso, vinhos e destilados deixaram de ser o segundo item da pauta de exportação da França, perdendo essa posição para os cosméticos, permanecendo a liderança com a indústria aeroespacial francesa. As disputas tarifárias com os Estados Unidos e China foram os principais responsáveis pela situação, mas os acordos assinados com Mercosul e Índia são vistos como oportunidades que beneficiariam especialmente a indústria de bebidas em geral, de vinhos e destilados. Mas o mercado francês de exportação ainda deve sofrer em 2026 com os entraves burocráticos para aprovação desses acordos, além de alguns mercados importantes, especialmente os Estados Unidos, que passou por uma forte correção, aí, uma redução, mas que a análise é que ainda passará por mais correções em 2026, podendo ainda diminuir o espaço dos exportadores franceses nesse ano. O mercado europeu, com boas notícias, segue relativamente estável, enquanto alguns mercados emergentes e que têm bom potencial, como Vietnã, Filipinas e Austrália, registraram crescimento nas importações de vinhos e destilados franceses. E a Kirin, do Japão, anunciou essa semana a venda do Bourbon Four Roses para A.J. Gallo, dos Estados Unidos, pelo valor de 775 milhões de dólares, ainda com um gatilho de mais 50 milhões no caso dependendo do desempenho do destilado. Com alguns outros destilados já no seu portfólio, o gigante asiático decidiu focar a sua atuação em outras frentes e usar esse dinheiro justamente para esse investimento, enquanto a Gallo, que é um gigante dos vinhos nos Estados Unidos, né, principalmente vinhos mais comerciais, adiciona aí mais um importante destilado ao seu portfólio, um destilado que já tem uma dose aí de reconhecimento nacional e internacional. O negócio, claro, ainda depende de aprovação de autoridades nos Estados Unidos e no Japão. E depois de uma semana em que houve queda nos valores das ações da LVMH por conta dos resultados que foram apresentados, que nós comentamos aqui semana passada, e que foram considerados fracos, além dos rumores renovados sobre a falta de clareza na sucessão da empresa, Bernard Arnault anunciou essa semana sua intenção de comprar mais ações da empresa, ampliando o controle da família e elevando a participação societária da família Arnault para acima dos 50%. Apenas nas últimas 2 semanas, Bernard Arnault já adquiriu 440 milhões de dólares em ações da LVMH. O último relatório divulgado pela LVMH dava a participação societária da família Arnault em 49% das ações, mas com 64,8% das ações com direito a voto. O objetivo agora desse movimento de Arnault é chegar à maioria absoluta também nas ações. A estratégia, claro, aproveita a queda das ações essa semana, o que deixa as ações mais baratas, mas também é visto como uma sinalização de confiança para o mercado, mostrando estabilidade no ambiente conturbado que encontra o mercado de luxo nesse problema. E um relatório da Unione Italiana Vini apontou que a colheita de 2025 na Itália foi de 44 milhões e 300 mil hectolitros, praticamente estável, apenas 0,7% acima da colheita do ano anterior. Mas o número que preocupa o mercado é o estoque que as vinícolas têm nas cantinas, que subiu 6% e chegou a um total de 61 milhões de hectolitros, mesmo com 2 anos seguidos de produção tida como baixa. A análise da UIV é que o mercado presente na Itália não teria condição de escoar a produção se a próxima safra vier, por exemplo, dentro da média dos últimos 10 anos, que foi de 47,5 milhões de hectolitros, e que o que vai demandar medidas ativas para reduzir e ajustar esses estoques, como, por exemplo, limitação nas produções, suspensão de autorizações para as novas plantações e limites estritos para a produção. Os estoques que mais subiram foram de vinhos ordinários e varietais, com alta de 11,3%, vinhos brancos e GT com alta de 10,5%, e mesmo os vinhos DOP tiveram uma alta nos estoques de 3,6%.
E aconteceu na semana passada, em Paris, a Wine Paris 2026, e a feira foi um grande sucesso, com um total de 63.541 visitantes, crescimento de 21% em relação ao ano anterior, superando a meta de 61 mil visitantes estabelecida pela organização e colocando a feira como o maior evento de vinhos e bebidas jamais organizado. Quanto ao número de expositores, o crescimento foi controlado de 20%, chegando a 6.537 o total de estandes, e as duas feiras paralelas que acontecem junto ali no mesmo espaço, a B-Spirits e a Binot, também foram um grande sucesso. A Wine Paris realmente estava bem completa, a primeira edição que eu fui há 4 anos atrás, a parte internacional era bem pequenininha e era uma feira basicamente de vinhos franceses, e de fato a feira se internacionalizou, é uma feira ampla, completa, com tudo aquilo que os compradores precisam no mercado de vinho e com a facilidade de ser em Paris, né, que é uma cidade que tem toda uma estrutura de transporte público e de hotelaria que nem sente uma feira desse tamanho. Realmente isso cria um complicador aí para a Provine Düsseldorf manter a sua relevância no mundo do vinho. Vamos ver como a Provine se organiza na feira desse ano e na do ano que vem. A próxima edição da Wine Paris já tem datas definidas, será novamente em Paris, no Parque d'Exposition, que fica no próximo à Porte de Versailles, e acontecerá dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. E essas foram as principais notícias dessa semana. Obrigado por assistir, compartilhe o boletim, deixa aqui o seu comentário, e na próxima semana voltamos com mais um Diego News.